Olá, boa noite a todos. Todos bem? Apesar dos pesares, temos que encarar, né? Tem dias bons, dias mais ou menos, mas sempre agradecendo a oportunidade da gente poder estar aqui resgatando os débitos de vidas passadas. A gente sempre agradecendo, agradecer é maravilhoso. Através de orações, através de atitudes, pensamentos. O importante é sempre agradecer. A vida fica muito mais leve. Vamos começar a trabalhar? Então nós vamos fechando os nossos olhos. Nos acomodando confortavelmente nas cadeiras. Vamos descruzando braços e pernas, para que a energia do plano espiritual possa fluir através do nosso corpo. Vamos relaxando e tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos imaginando que estamos caminhando no campo verde, florido, ao som de pássaros, a brisa batendo no nosso rosto, o som maravilhoso de uma cachoeira. Esse clima de paz e relaxamento. Vamos unindo o nosso pensamento em um só pensamento. E essa energia dos nossos pensamentos vai subindo até os céus, ao encontro dos leitores de Jesus. E nos conectando em definitivo com o plano espiritual maior. Vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que os leitores da casa possam nos assistir, encarnados e desencarnados, e possam nos direcionar e iluminar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, que o Mestre abençoe a todos. Pedindo para mim para trazer para a gente a leitura dele, da paz. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou ler a lição do livro Semente de Felicidades, número 14. Tudo tem sentido. O seu sofrimento, a sua alegria, o seu aprendizado, a sua luta, a sua esperança têm uma razão de ser. O aperfeiçoamento se efetua mediante sábias leis. Se você sofre, creia na libertação que virá. Se apenas está triste, liberte-se. Se está alegre, rejubile-se. Deus, justo e amoroso, espera que você se afine com as suas leis. Acreditar na justiça e no amor de Deus é viver em tranquilidade e alegria. Essa lição nos diz que, independente do que acontecer, é importante a gente ter fé que vai ficar tudo bem, porque tudo que nos acontece é um aprendizado, é uma prova para a gente passar. Por exemplo, meu cachorro morreu. É claro, ficar triste é natural, só que a gente não pode levar essa tristeza a outro nível, sabe? A gente tem que pensar que isso pode ser um aprendizado, uma oportunidade de aprender a superar
situações tristes. E como aqui disse, se apenas está triste, liberte-se. Ou seja, tudo que nós passamos é uma prova, um aprendizado que a gente tem que lidar, né, e aprender como passar. Muito obrigada. E o palestrante de hoje é o Ezequiel, com o tema auto-perdão. Boa noite a todos. Confesso a vocês que esse tema ele é um pouco difícil de nós entendermos, porque o auto-perdão passa por várias etapas da nossa vida, né? De pensamentos acumulados ao longo do tempo, e aos poucos nós precisamos entendê-los e deixá-los de lado para que a gente possa ter uma outra visão da vida, onde nós vamos deixando, como eu disse, né, algumas formas, pensamentos que nós tínhamos, alguns pontos de vista, né? E aí a gente vai buscando, na medida do possível, na nossa autoespiritualização, nós vamos relevando muitas coisas que nós dávamos importância, e nós vamos verificando ao longo do tempo que muitas coisas que nós dávamos importância hoje não tem mais, né? Para que nós possamos conceituar, auto-perdão é um perdão a si mesmo de certas coisas que nós nos culpamos, e a gente vai relevando porque muitas vezes não tem mais sentido. Vejamos, quando nós tivermos uma ação não muito benéfica, né, isso marca a gente, marca a nossa pessoa, e nós vamos levando esse assunto adiante, nos culpando, né, e não deixando com que nós crescer, não deixando que nós possamos crescer espiritualmente. Então o conceito mais ou menos é esse, né? Perdão é o ato de perdoar a si mesmo, libertar-se da culpa e do arrependimento do passado, né? Então, muitas vezes a gente está naquela situação, poxa, eu tinha uma boa possibilidade de fazer um curso superior, um curso mais elitizado, e aí por falta nem de tempo, mas por falta de uma perspectiva melhor, nós acabamos não fazendo. E aí muitas vezes nós ficamos nos culpando, poxa vida, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e nós ficamos nos martirizando, né? Isso faz com que, né, nós marquemos passo na nossa encarnação e nós não perdemos a oportunidade de verificar, de ver coisas maiores que estão ao nosso alcance. Eu vou ler 3 parágrafos para que nós possamos entender um pouquinho, porque é meio psicológico essa lição, né?
e aí isso ajuda a gente. Fora que o não auto-perdão muitas vezes caminha, né, para a somatização de certas anomalias no nosso corpo físico. Nós não sabemos de onde que vem aquela gastrite, não sabemos muitas vezes de onde que vem aquela cólica intestinal, e muitas vezes são atitudes que nós ainda perpetuamos no nosso ser e fazem com que eu tenha esse tipo de dor. A doutrina dos Espíritos já vai mais um pouquinho além e ela nos explica a implicação desse todo no lado obsessivo da coisa, né? Então nós temos essas três vertentes para que nós possamos falar um pouquinho. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo de nós mesmos, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja de outras existências. Então, de repente, meus amigos, nós temos algumas atitudes impacientes que nós, infelizmente, trazemos de alguma encarnação, ou mesmo trazemos da nossa vida, seja pela nossa criação, seja pelo aprendizado que nós temos na escola, né? Nós trazemos algumas coisas que fechamos como sendo certas, fechamos o pensamento como se ele fosse exato. Atualmente, né, olhando um pouquinho para o dia de hoje, né, o mundo mudou muito, né? Então, para que nós possamos aceitar novos pontos de vista, muitas vezes há um embate entre nós, porque nós não aceitamos. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos podemos pensar, nós podemos analisar, concordar ou não, mas nunca nós podemos, melhor dizendo, nos revoltarmos com aquilo que nos chega. Sim, meus amigos, muitas coisas que nos chegam é muito diferente do que nós fomos criados. Hoje em dia, a meninada mais nova tem uma outra visão, né, daquela visão que nós temos, do que nós temos de vivências anteriores, de aprendizados diferentes, né? Então, muitas vezes, nós, por causa desses pensamentos, nós nos vitimizamos, né? Achamos que tudo concorre contra a nossa pessoa, né? Mas muitas vezes, como dissemos, não trabalhamos suficientemente alguma coisa que nos chegou, né? E hoje em dia a gente tem uma atitude um pouquinho diferente do que o normal que se aceitaria na lei de amor do Mestre Jesus. Vocês querem um exemplo bem fácil, né? Quando nós estávamos nas escolas, muitas vezes sofríamos bullying, né? Ou se fôssemos falar em inglês, mas, né, sofríamos bullying, né? E aí o que acontece? Nós éramos chamados disso, daquilo. Eu era mesmo, eram 4 olhos, né, porque eu usava óculos, né? E aquilo muitas vezes vai marcando a gente, e a gente vai levando adiante, né? E
trazemos esses problemas não resolvidos do passado, né? Existe a oportunidade de nós não darmos mais atenção a eles, né? Mas existe uma problemática que nós falamos aqui, que ela vai por 3 vertentes, né? Quando nós não estamos de bem conosco mesmo, trazemos algum pensamento nocivo à nossa pessoa, muitos pensamentos às vezes nós não nos damos conta de que está fazendo mal para a gente, existe a famosa somatização, né? O termo psicossomático, né, é um termo mais ou menos apareceu antes de 1900, né? E a somatização, essa é mais nova ainda, que seria trazermos, né, ou melhor dizendo, esses pensamentos podem gerar algumas doenças. Esse é um termo mais novo, né, estudado faz pouco tempo, né? Mas chega-se à conclusão de que nós, muitas vezes, adoecemos por conta, né, de alguma coisa mal resolvida no nosso ser, que trazemos ou de uma outra encarnação, como dissemos, ou trazemos dessa vida mesmo, né? Então, esses pensamentos contribuem negativamente para o bom funcionamento do nosso organismo. Existe até um termo que a ciência usa, né, que chama-se homeostase, né? O que seria isso? A condição que o organismo tem para manter um equilíbrio hormonal, um equilíbrio sanguíneo, um equilíbrio do todo, né? E esses pensamentos fazem com que haja um desequilíbrio. Então, muitas coisas, possivelmente, né, nós trazemos, não sabemos o porquê, mas que contribuem negativamente no nosso organismo. Como saber? Essa é a grande pergunta, né? A psicologia, ela fala que nós precisamos fazer uma terapia para descobrir, né, a causa dessas nossas anomalias físicas. Além do tratamento médico, né, seria de bom grado nós trazermos alguma terapia conjunta para que a gente possa trabalhar de uma maneira melhor esses problemas que nós possamos ter na nossa vida. A doutrina espírita nos ajuda da seguinte maneira, né? Nós adentramos a uma casa espírita, buscamos harmonizar o nosso espírito, que está desarmonizado muitas vezes. O espírito harmonizado, ele vai fazer com que haja uma fluidez melhor no nosso organismo, né? Isso é muito importante, frequentarmos alguma assistência espiritual para nos fortalecer. E existe, né, como dissemos, o outro lado das obsessões. Quando Jesus fala para a gente, né, se o seu inimigo demanda andar 1000 passos com ele, dê 2000. Por que será que ele fala isso? O Espiritismo nos ensina que ao longo do caminho há a reconciliação. Havendo a reconciliação, nós não vamos levar adiante alguma
desavença com as pessoas que convivem conosco. Logo, como todos sabem, partiremos uma hora ou outra, nós não levaremos adiante essas rusgas do passado que muitas vezes acabam nas famosas obsessões, nas famosas perseguições de espírito para espírito, de espírito para encarnado, né? Então, a doutrina espírita nos ensina dessa maneira a melhor forma de nós estarmos sem esse tipo de coisa, sem esse tipo, né, de obsessão. Né? Então, por isso que é muito importante nós, ao longo do tempo, dentro das nossas possibilidades, né, buscarmos entender as pessoas que convivem com a gente. Buscarmos entender muitas vezes por que a pessoa, as pessoas que convivem conosco, elas estão tão arredias, elas são tão diferentes de nós. Porque é muito fácil nós brigarmos, arrumarmos confusão, né? E desse jeito não haverá perdão, não haverá auto-perdão, futuro perdão ou qualquer coisa que possa ter. Mas o importante é nós buscarmos entender as pessoas. É difícil, claro que é difícil, é muito complicado. A relação humana, ela é complicada. A relação humana. Eu costumo dar um exemplo, né? Eu já dei esse exemplo outras vezes, que fala sobre a relação humana. Os apóstolos de Jesus, eles discutiam entre eles. Não havia um consenso entre eles. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, conta-se uma passagem que havia esse tipo de pensamentos díspares, pensamentos diferentes entre os apóstolos. Jesus conciliava a todos. Sim, Jesus não perdia a oportunidade de dar uma lição, tirar uma lição e explicar para os seus discípulos, né, o que era certo na visão do Pai, na visão de Deus. Então, por que eu uso esse exemplo? Né? Se os discípulos de Jesus tinham esse tipo de comportamento, por que nós não vamos ter? Estamos todos em aprendizado, estamos todos buscando uma alternativa melhor de convívio entre todas aquelas pessoas do nosso meio familiar, do nosso trabalho. Né? Isso faz com que nós tenhamos uma visão um pouquinho mais clara, né, do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer? O famoso orar e vigiar. Né? Nos chega uma notícia não muito boa. Se nós levarmos essa notícia adiante, nós estaremos propagando algo que muitas vezes nem sabemos se é verdade ou não. Qual é a melhor? O que o Chico Xavier fazia? Quando chegava esse tipo de informação para ele, o que ele falava? Se você tiver a oportunidade de ter um copo de água, antes de falar aquilo que você não sabe se é verdade ou não, tome um gole de água. Tome 2 goles de água. Tome 3 goles de água. Para quê?
para que a gente possa frear, né, no nosso português mais frear a vontade de falar mais do que devemos. Somos incitados diariamente a emitirmos opiniões, né? E dependendo da opinião que nós emitirmos, nós estamos contribuindo beneficamente ou nós estamos maleficamente fazendo com que o clima que nós estamos convivendo não seja bom. O auto-perdão passa por diversas fases. Para aprendermos a perdoar, como diz um amigo aqui espiritual, nós precisamos aprender primeiramente a nos perdoar. A partir do momento em que nós nos centramos, perdoamos as nossas falhas, porque todos nós temos, nós já estamos aptos a perdoar aquelas pessoas que supostamente tenhamos alguma coisa que não nos agrade. Ou seja, nós estamos em constante aprendizado. A partir do momento em que eu me espiritualizo, eu vou ter uma visão mais ampla da vida. Eu vou saber que eu não sou somente essa encarnação. Eu vou saber que eu vou levar adiante intrigas que não foram bem resolvidas. Emmanuel nos fala no livro O Consolador que estamos em constante reajuste com as pessoas que convivem conosco. De uma forma ou de outra, seja de outra vida ou seja atualmente, estamos nos reajustando. O processo de reajustamento, muitas vezes, requer silêncio, requer uma maior compreensão. Embora seja muito difícil, nós nos esquecermos de alguma coisa que foi feita contra a nossa pessoa. Mas que precisamos ter a compreensão do porquê que aquilo foi feito. A partir do momento em que nós temos a compreensão daquilo que nós fizemos, melhor dizendo, daquilo que foi feito para a gente, nós vamos passando por essa etapa de uma maneira mais tranquila. Auto-perdão, perdão ao próximo, é um dos temas mais difíceis. É um dos temas mais difíceis de nós transpormos, de nós avançarmos nele. Mas como dissemos, as assistências espirituais estão aí, elas nos ajudam, elas nos dão força para que nós possamos trilhar no caminho do bem, para que nós possamos suplantar, né, passar por esse período, né, se nós observarmos o nosso dia a dia, por esse período um pouco difícil que nós estamos passando. Né? Então nós vamos mais uma vez agradecendo ao Pai Criador a oportunidade de todos nós estarmos reunidos na noite de hoje em nome de Jesus, com o auxílio
com o auxílio dos amigos espirituais que nos ajudam, sempre que nós tivermos com o pensamento voltado ao bem. Quando nós estamos com o pensamento voltado ao bem, nós somos ajudados. Eu vou fazer a fluidificação das águas e o Will vai fazer as vibrações. Ok? Então, nessa paz e nessa tranquilidade, onde nós aprendemos um pouquinho na noite de hoje a solucionarmos, a termos uma visão um pouquinho mais ampla do nosso ser. Nós vamos agradecendo ao Pai Criador essa oportunidade. Pedimos aos amigos espirituais que possam fluidificar as águas nessa mesa, fluidificando também as águas dessa casa, fluidificando as águas da salinha de paz, colocando fluidos benéficos, curadores, salutares, edificantes, que vão cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Essas águas servem como um lenitivo, como um medicamento para aumentar ainda mais a nossa vontade de estarmos trilhando por esses caminhos na nossa encarnação. Então nós precisamos de uma ajuda. E agora, em paz e em tranquilidade, nós vamos pedindo para o Sidney fazer as vibrações e a prece final da noite de hoje, e graças a Deus. E seguindo em harmonia neste ambiente que nos acolhe, sintonizando com aqueles benfeitores espirituais que nos acompanham desde as primeiras horas, vamos harmonizando todo o nosso corpo, harmonizando nossos pensamentos, harmonizando aquele órgão, aquele músculo que está precisando de uma regeneração. E vamos caminhando pelas areias de um mar, sentindo o barulho das ondas, o vento em nossos rostos, caminhando, recebendo energia solar, passando por todo o nosso corpo, e nesse instante, agradecidos que estamos, elevamos nosso pensamento ao alto e entregamos a nossa energia, o nosso amor, para que a espiritualidade atenda onde mais se faz necessário. E continuando os nossos pensamentos, depois de fazer esta doação, vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar preocupado conosco mesmo e com os nossas pessoas ao lado. E vamos agradecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Que o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas e também aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Obrigado a todos em casa que também acompanharam. Uma excelente semana. E vamos agora à última parte dos trabalhos.